Meus queridos, minhas queridas, estou com um visual novo, um bonézinho, e hoje nós vamos tratar de um tema interessante: solos espirituais. Que tipo de solo você é? Procure se identificar. Nós vamos pegar uma parábola de Jesus. Jesus, ele sempre pregou para as multidões e ele falava diretamente às multidões. Mas aos discípulos, muitas vezes, ele ensinou usando parábolas, usando histórias, para ensinar o discípulo. E uma das histórias que ele usou para ensinar os discípulos foi a parábola do semeador, que está aí registrada em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23. Vamos lá, Jesus, naquele dia, ele estava assentado junto ao mar. Muita gente estava ali, ouvindo junto ao barco. E aí ele falou muitas coisas por parábolas. E ele contou a história de um fazendeiro. O fazendeiro saiu a semear. E uma parte caiu ao pé do caminho. E vieram as aves, e comeram aquelas sementes. O pé do caminho, na verdade, lá onde Jesus estava, o local onde ele morava, ou então que ele fazia as pregações, os lugares que ele viajou, tinha muita agricultura, então muitos plantios. Então você tinha toda aquela paisagem coberta de plantas, de plantas frutíferas, outros cereais. E o caminho, o pé do caminho era aquela parte onde as pessoas transitavam, os empregados e as pessoas que passavam por ali transitavam. Então era como fosse os carreiros, pequenos caminhos entre as plantações. E este caminho que Jesus está dizendo, esse solo, é um solo compactado, que as pessoas pisavam e o solo ia compactando. E as sementes que o semeador, que o fazendeiro jogava na sua terra ali, as sementes que caíam ali, elas não conseguiam entrar no solo, porque o solo estava compactado. E elas não germinavam, logicamente. E aí ficava sobre a semente, sobre aquele solo. E as aves do céu vinham e comiam. Então, não tinha vida, não tinha fruto. Então, eram sementes que não produziam nenhum fruto, que também não germinava. Este foi o primeiro solo da parábola de Jesus. O segundo solo desse mesmo capítulo, essa parábola, o fazendeiro, ele semeou num solo pedregoso. E um solo pedregoso, na verdade, ele é raso. Então não dá condição propícia, é árido. Então as raízes não têm profundidade e também não tem raiz. Por isso, também é um solo improdutivo. Como no primeiro solo, o solo compactado, sem nenhuma vida, não germinou nenhuma vida. Também o solo
é pedregoso. A semente caiu, penetrou um pouco no solo, mas pelas condições, falta de água, de umidade, nutrientes, o sol causticante do lugar, então por isso a semente não vingou, a raiz não cresceu, não desenvolveu. Aí vem o terceiro solo, que é aquele que caiu ao semear. O semeador foi semeando e caiu entre os espinhos, muito espinheiro. Tinha solo entre os espinhos, ou debaixo dos espinhos, solo, sim, os espinhos estavam ali no solo, tinha solo, mas os espinhos começavam a crescer, desenvolver bastante, e aquela raiz, né, que já estava produzindo as folhinhas, que já tinha germinado, agora dava planta, já com folhas, não com frutos, mas com folhas. Então os espinhos, o espinheiro estava chegando, né, fechando, e aí sufocava a plantação. Aquela plantinha, né, estava nascendo, então era sufocada pela ação dos espinhos. E aí esse fazendeiro semeou em um quarto solo. As sementes caíram, né, foram semeadas em um solo arável, profundo, de boa qualidade, que tinha os nutrientes, que tinha a presença da água, e essa semente, ela nasceu, produziu depois folhas e produziu depois frutos. Em alguns lugares produziu uma boa produção, por 30%, por 60%. Então, produções diferenciadas. Uma produção maior aqui, maior em outro local, mas todos tiveram boas produções. Aí Jesus pegou essa parábola do fazendeiro e aplicou à vida espiritual dos discípulos, das pessoas que têm acesso à palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, os ouvintes dele, as pessoas hoje que ouvem a palavra de Deus. E aí nós vamos ver, e você fica atento para você se identificar em que tipo de solo você até então é. Você pode ser um solo compactado, mas pode se transformar ainda hoje, ou se você quiser, num solo fértil, ser aquele solo da primeira categoria, né, que a gente aqui falou, e se transformar em um solo da quarta categoria, no sentido didaticamente, né, a forma didática que nós estamos falando. Então, o solo primeiro compactado, depois um solo pedregoso, depois um solo com espinheiro e depois um solo de boa qualidade, o solo fértil. Vamos lá. O que Jesus falou sobre o solo compactado, nós vamos ver. Esse solo que caiu no caminho, na verdade, ele é um solo endurecido. É aquela pessoa que não abre bem seu coração, que está cego. A Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Então elas estão fechadas, trancadas, e elas endurecidas, é aquele solo muito endurecido, aquele coração muito endurecido, aquele coração que não está sensível a ouvir a voz de Deus. Então este coração não vai produzir, o Evangelho não vai produzir fruto, transformação neste coração, porque o coração está fechado, está compactado. Então, se seu coração está compactado para não ouvir a voz de Deus, peça ao Espírito Santo para adubar este coração, para quebrar
quem sabe, as pedras, as rochas que estão endurecidas, para trazer, né, os nutrientes da palavra de Deus necessários para que você seja molhado pelo amor de Deus e vocês tenham uma vida regenerada. Deixe de ser esse solo compactado para ser um solo fértil que vai promover a glória de Deus, que vai nascer de novo e vai ser um homem ou mulher que agrada inteiramente a Deus. Este é o solo que está à beira do caminho. Agora tem um outro solo que Jesus falou, que é o solo pedregoso. Quem é este solo? É o solo que, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela recebe até com alegria, fica satisfeita em ouvir, o coração não é tão, está ainda endurecido, né, pelo pecado, está traumatizado, muitas decepções, e este coração precisa ser amolecido pela palavra. E a palavra de Deus, ela modifica por completo, mas a pessoa precisa querer. Então, esse solo que não tem raiz, que não está disposto ao crescimento, não está muito pronto, muito certo de que quer crescer em Cristo, quer conhecer a Jesus. E é interessante, em João 17, 3, diz: conheça, né, ao Pai e também conheça ao Filho, a quem o Pai o enviaste, para que tenha vida eterna. Então, para ter vida eterna, para deixar esse coração de ser pedregoso e se tornar um coração fértil, é necessário que conhecer a Deus, que é o Pai, conhecer o Filho, que o Pai o enviou para morrer, ressuscitar e nos ligar a nós, como seres humanos, pecadores que somos, mas regenerados, redimidos, nos ligar novamente a Deus, nos aliançando com Deus, através da morte de Jesus, do seu sacrifício. Nós fomos religados a Deus. E também Jesus falou de um terceiro solo, que a gente pode fazer a aplicação, que é o solo sufocado, né? Aquela planta que germinou, mas não conseguiu desenvolver por causa dos espinhos. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, diz aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, mas vem as dificuldades, vem as dúvidas, vem alguma perseguição, né, por a pessoa ter agora optado por uma nova vida, e a pessoa enfraquece. Como ele não tem profundidade na palavra, não conhece muito a Bíblia Sagrada, não busca a Deus através do diálogo, da oração constante, não se santifica, não está passando pelo processo de santificação, então essa pessoa está fragilizada, né? Deixa brecha para o nosso inimigo da nossa alma, que é Satanás. Ele vem e consegue tirar do coração dessa pessoa a palavra de Deus, que a Bíblia diz que quando a pessoa está naquela posição do solo à beira do caminho, aquela semente cai ali, vem o inimigo, que é Satanás, e arrebata aquela semente, que é o Evangelho, dali, do coração da pessoa, que às vezes nem chegou ao coração, arrebata. Ele ouviu, mas a palavra não desceu ao coração dele e nem entrou na mente dele. Ele apenas ouviu
Aí o diabo vem e arrebata essa semente com o evangelho. Então é necessário, mas quando a pessoa ouve a palavra de Deus, crer naquele que enviou Jesus e reconhece que Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, é o único escape para a vida dela, e ela abraça ao Senhor e começa a comer esta palavra, começa a falar com Deus todos os dias, ter um momento a sós com Deus, começa a santificar a sua vida, ela vai conhecendo cada dia mais o Senhor, conhecendo mesmo a Deus, não a religiosidade, não estou falando de religiosidade, estou falando de vida cristã autêntica, verdadeira, genuína. Então a pessoa passa a ter intimidade com Deus, e aí essa pessoa é um bom solo que vai produzir vida e muita vida eterna. Ela vai ser aquela pessoa que vai evangelizar, que vai buscar Deus pelo outro, vai amar o próximo, vai produzir frutos espirituais, né? Vai ser um instrumento de Deus para o bem-estar e a melhoria, a transformação de muita gente. Então este é o bom solo que tem raiz profunda, que vai produzir bons frutos. Não vai ter só folhagem, mas vai ter folhas, mas vai ter bons frutos espirituais. Então, se você se identificou até então com um tipo desses solos, destes 4 solos espirituais, veja onde você está e onde você quer chegar, e que faça bom uso da palavra de Deus, também da comunicação com Deus, orando em todo o tempo. A Bíblia diz, orando em todo o tempo, vigiando, não dando brecha nenhuma ao inimigo das nossas almas. Que Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo e quer compartilhar com os amigos, compartilhe, mande para os amigos, e se inscreva se você ainda não é inscrito nesse canal, divulgue, assiste uma vez ou mais outras vezes para você compreender, e também você pode recorrer, na verdade, à palavra de Deus. Nunca apenas fica ouvindo vídeos, mas lendo a palavra de Deus. Vai lá em Mateus capítulo 13 e confira esta parábola. Lá você vai encontrar outras parábolas também no capítulo 14, e você vai aprender com as parábolas. Que Deus te abençoe. Dê um like. Até um próximo vídeo.